Bem, hoje nós estamos iniciando uma série que tem como tema a bússola. Eu não sei quantos de vocês já viram uma bússola, né, em algum momento, em algum filme ou até mesmo pessoalmente. A bússola, ela é um instrumento de navegação. E o propósito dela é que ela possa trazer direção para que aquela embarcação possa chegar seguramente ao lugar que precisa ir. Então, é muito importante porque essa bússola, ela contém uma agulha magnetizada que, de maneira precisa, com o campo magnético da Terra, traz direções para que aquele ponteiro se mova em direção ao norte, em direção ao lugar que precisa ir seguramente. Então, um aparelho, né, daquele jeito tão pequenininho tem esse poder de trazer direção, de trazer o norte, de levar seguramente no meio do nada, no meio de um oceano, aquela embarcação ao lugar seguro. Olha que coisa tremenda isso. E nessa série nós vamos falar sobre várias coisas, de como a bússola da nossa vida precisa estar seguramente em nossas mãos. O Senhor entregou para cada um de nós uma bússola que nos dirige ao norte da nossa vida, que traz direção e propósito para quem nós somos. E frequentemente, quando nós olhamos para ela e ela está se movendo, nós entendemos para onde nós podemos ir, qual é o lugar seguro que nós estamos indo, ainda que não estejamos vendo. Ainda que não estejamos compreendendo como que, né, esse campo magnético da Terra se conecta a tudo isso, uma certeza nós temos: essa bússola nos levará seguramente ao nosso destino. Bem, nós falamos algumas semanas atrás que nós, seres humanos, fomos criados por Deus, amém? Fomos criados para conhecer a Deus. Nós existimos para conhecer a Deus. Deus se faz conhecido para nós. Quando você aceitou Ele como Salvador da sua vida, de uma maneira inexplicável, os seus olhos do entendimento, os olhos do coração foram abertos e você captou a mensagem. Eu sou pecador, eu preciso de um Salvador, e Jesus fez tudo isso por mim, e eu quero me entregar a Ele, eu quero entrar nessa jornada. O que? Eu estou caminhando para a eternidade, existe sim vida após a morte, aliás, a vida começa depois que nós morremos, e nós temos como escolher para onde nós vamos. Nós temos como escolher ter uma bússola em nossas mãos e seguramente saber que nós estamos sendo levados para o porto almejado. Esse é o poder do Evangelho na nossa vida. O Evangelho de Deus, ele nos fortalece, por quê? Porque ele nos mostra quanta força ele tem para depositar em nossas vidas. Então, quando alguém dizia que cria em Jesus, ao ter um encontro com Ele, a primeira coisa que Jesus fazia era: siga-me. Siga-me e eu vou te mostrar quem você é, o teu propósito, o seu destino, o que eu tenho para fazer na sua vida. Eu vou te ensinar a caminhar nas montanhas e nos vales, eu vou te dar direção, eu vou suprir as suas emoções, eu vou suprir toda a sua vida. Por quê? Porque eu estarei com você todos os dias da sua vida. Porque eu me tornarei o seu Deus e você se tornará meu filho. Então a jornada da nossa vida tem um propósito, tem um destino, e a vontade de Deus é revelar esse propósito para mim e para você. E quando nós temos a bússola nas nossas mãos e permitimos com que a direção do Senhor seja revelada para nós, nós passamos a descobrir quem Deus realmente é. E cada vez que isso acontece, nós nos tornamos mais dependentes. Embora vivamos um tempo de autodependência, onde as pessoas vivem sua própria vida, pensam em si mesmas, trabalham somente por si, são egoístas, mesquinhas, inimigas de Deus. Ao contrário, quem teve um encontro com Jesus o está seguindo, ou está entrando no seu propósito. Então, encontrar o norte da minha vida, encontrar o norte da sua vida, representa descobrir o nosso destino.
descobrir o nosso futuro, para onde o Senhor está nos levando. A palavra do Senhor nos diz em Isaías, no capítulo 30, no versículo 21. Aqui ele está falando com o povo dele. Nós somos o povo de Deus, amém? Essa palavra é para nós, porque nós somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo, propriedade de Deus. Olha só, nós somos propriedade de Deus. Então ele está falando ao povo dele, não aqueles que não queriam saber se ele era real ou não, não aos povos pagãos. Deus estava se dirigindo ao seu povo. Então ele disse: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas, uma voz no seu interior dirá a você: este é o caminho, siga-o. Deus tem direção para nós. Deus tem o próximo passo da nossa vida. Nós não enxergamos além da curva. Nós fazemos planos hoje para o amanhã, mas não sabemos se esse amanhã chegará. O amanhã é incerto para mim, como é incerto para você. Nós não sabemos como vai estar a economia da nossa nação, nós não sabemos como vai estar a nossa saúde daqui a algum tempo. Nós somos incertos a respeito do futuro. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: nós temos o Senhor que nos conduz na nossa jornada. Ele é tudo que nós temos, porque Ele é a bússola da nossa vida. Nós estamos no oceano da vida, mas nós temos a nossa bússola, que nos dá a direção, que nos dá o nosso norte, que nos dá as nossas coordenadas. E é isso que o ser humano precisa. Ele precisa saber que ele tem direção. Que ainda que ele olhe ao redor e não veja nada, ele sabe que ele está seguro. Então o nosso desafio é seguir a bússola. O nosso desafio, depois de entender que o Senhor deseja revelar para nós o nosso futuro e o nosso destino, então nosso desafio é seguir a bússola. Para onde essa bússola está nos guiando? Seguir as orientações do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo não é a voz do nosso próprio eu. Quantos sabem que nós somos instáveis emocionalmente? Que um dia nós estamos, uau, vamos matar o leão e o urso, e vamos sair à guerra, estamos cheios de fé, somos inabaláveis, mas existem os dias em que nós pensamos: Senhor, por que eu existo? Senhor, por que eu estou nesse mundo? Senhor, porque a vida é assim, nós estamos, ó céus, ó terra, nós somos inconstantes. Então, quando nós ouvimos a voz, a direção do nosso próprio eu, nós estamos fadados a ficarmos talvez no mesmo lugar ou a nos frustrarmos. E isso não é bom. Porque se o Senhor quer se revelar na jornada para nós, precisamos ouvir as suas coordenadas, precisamos ouvir a sua voz. O Espírito Santo não são os nossos achismos. Eu acho. Quantos de nós falamos isso eu não sei quantas vezes ao longo do dia? Eu acho que deveria ser assim. Eu acho, e nós mudamos o mundo e mudamos todas as pessoas com os nossos achismos. Mas o que ele acha? Para onde a bússola está nos guiando? Qual é a direção que ela está nos dando? E debaixo dessa direção, debaixo dos valores, dos princípios e da voz do Espírito Santo, nós cremos, nos movemos e continuamos a existir. Por isso a voz do Senhor é poderosa. Por isso ele diz: quer você se volte para a esquerda ou para a direita, uma voz, a voz dele irá nos manter no caminho. Não é como o homem começa, é como o homem termina. É correr a corrida e terminar a corrida, e não morrer no meio dela. O Espírito Santo não está pautado no nosso conhecimento humano, porque o nosso conhecimento humano, ele é completamente limitado. Nós pensamos no hoje, no agora, amém, tem eternidade, mas ela está longe de acontecer.
Amém, a palavra do Senhor diz, a palavra dele é como uma espada afiada, que tem o poder de dividir alma e espírito. A palavra de Deus é a bússola, que tem o poder de separar aquilo que é humano, aquilo que é almático, do nosso espírito, que está vivo para Deus, que conecta com Ele, e sabemos que nós estamos de passagem nessa terra. Então, quando nós estamos muito ligados a esse mundo, quando os nossos valores, quando os nossos desejos, as nossas práticas estão sendo dominadas pelas coisas desse mundo, eu me lembro que eu estou aqui de passagem. Então, na medida que eu puder ser gracioso, misericordioso, amoroso, compassivo, eu vou me esforçar para ser, porque é isso que o Senhor espera e deseja da minha vida. Então, ele continua dizendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa do que uma espada de dois gumes, que tem poder para dividir alma e espírito, juntas e medulas, a ponto de discernir as intenções do coração. Então o próximo versículo diz, nada, absolutamente nada em toda a criação está encoberto diante dos olhos de Deus. Tudo e todas as coisas estão abertas diante daquele do qual um dia nós haveremos de prestar conta. Ele nos deu, irmãos, Ele nos deu a bússola. Ele nos deu a sua voz, através do quê? Através da sua palavra. E o Espírito Santo testifica a sua palavra no nosso espírito. É isso que acontece. Ao termos contato com a palavra escrita, a palavra de Deus se torna viva, porque ela testifica no nosso coração quem nós somos, o que está acontecendo à nossa volta, a nossa esperança, a nossa âncora, e nós podemos prosseguir em conhecer a Deus, sabendo em quem nós podemos confiar. A palavra de Deus, ela produz em nós sensibilidade, coisa que naturalmente nós não temos. Ainda que as mulheres sejam um pouco mais sensíveis, mas de fato todos nós somos insensíveis. E o poder da palavra de Deus em nós faz com que a sensibilidade seja despertada, aprimorada. Então o temor de Deus começa a crescer no nosso coração de forma saudável. Então a revelação do amor de Deus, que é o lugar da onde nós nunca podemos sair. Deus me amou primeiro. Deus me ama incondicionalmente. O meu amor é imaturo, o meu amor é inconstante, mas o amor dele não muda, porque ele é o próprio amor. A sensibilidade da voz de Deus pela sua palavra vai me atraindo e me mantendo seguro. Porque os dias são maus, porque a iniquidade está aumentando, porque os homens se tornaram inimigos de Deus. E aquele que não tiver a bússola na sua mão e estiver atento às coordenadas, a direção ao norte que a bússola está dando, não vai resistir. É isso que a palavra fala. Quantos de nós temos exemplos de pessoas que um dia tiveram a bússola nas suas mãos e porque se distraíram, não olhando a direção para onde ela estava guiando, perderam a sensibilidade, perderam o temor e se atolaram no lamaçal do pecado sem retorno. Mas graças a Deus, pela voz do seu Espírito, que continuamente tem falado aos nossos corações, que não tem desistido de nós. Agora, uma coisa é certa, nós podemos tomar atalhos e cometer grandes erros na jornada. A distração, eu acredito que no caminho pode nos fazer pegar a rota errada. Você tem a bússola, ela está aqui na sua mão, mas a maneira que você se distrai para olhar outras coisas, a direção pode ter mudado e você pode não ter percebido. A distração, talvez hoje, depois do pecado, seja o maior perigo iminente para um cristão. Eu venci os meus maiores pecados, hoje eu não pratico assim mais esses pecados terríveis.
mas às vezes nós estamos completamente distraídos. Nós podemos amar a Deus, mas podemos não estar em sintonia com aquilo que Deus deseja fazer. Nós podemos amar a Deus, podemos frequentar as reuniões na igreja, podemos estar num grupo pequeno, mas podemos ainda assim ter a bússola e perder o foco e perder a direção. Então a distração é um grande perigo nos nossos dias. A distração pode ser algo que nos seja permitido. A distração pode ser algo lícito. Não é que a distração seja um erro, seja um pecado, mas é algo que está roubando de nós. Algo que é tão importante como roubando o nosso tempo. Roubando o nosso desejo de crescer e amadurecer na palavra de Deus. Porque nós só conseguiremos amadurecer na palavra de Deus quando nós estivermos em contato com a palavra de Deus. Nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra. Então, a distração muitas vezes se torna o fator de esfriamento de muitos cristãos sinceros. Por isso, a bússola é como essa coisa que nos mantém com o olhar ali, para que a gente não se perca. Para que rapidamente nós não venhamos a perceber, uau, mas como assim? Como eu cheguei nesse lugar? Não era aqui que eu queria chegar? Como assim? Era para eu chegar em tanto tempo e eu estou aqui ano após ano, porque perdemos a direção no meio do caminho. É interessante que nós vemos uma parábola que Jesus conta em Lucas, no capítulo 14. Ele fala sobre a grande ceia. Então ele conta uma história, como ele sempre fazia. Ele diz: um homem decidiu dar um grande banquete, uma grande ceia. E ele convidou muitas pessoas. Então, no dia preparado, ele envia seus mordomos, seus servos, a trazerem os convidados. Então, quando esses servos chegam lá e chamam os primeiros convidados, olha, a grande ceia já está pronta, ele está chamando você. Ele fala: puxa, me desculpe, não vou poder ir, porque agora acabei de adquirir uma propriedade, preciso cuidar dessa propriedade, então desculpa, eu não vou poder ir. Então esses servos vão a outros convidados e eles dizem: puxa, comprei bois, agora preciso cuidar dos meus bois aqui, dos meus bitcoins, né? Preciso cuidar aqui dos meus negócios, eu tenho muitos afazeres, muitas planilhas, eu preciso enriquecer. I'm so sorry, não poderei ir. Então ele vai a outro tipo de convidado, e quando esses servos chegam lá e falam: olha, a grande ceia está preparada, o banquete está pronto, eles falam: puxa, acabei de me casar. Fala para ele que eu não vou poder ir, porque agora eu acabei de me casar. Então esses servos retornam, e quando chegam para o seu senhor, ele fica entristecido com isso. E ele manda que vão aos vales, que vão, né, aos pobres, e convidem todos aqueles que desejem vir a esse lugar e se assentar para que participem da grande ceia. Sabe, gente, essa proposta de Deus para nós, ela é muito importante na nossa jornada, em conhecermos a Deus, em estarmos perto de Deus. Isso representa aquele momento que todos nós temos na nossa vida diária, de conhecer um pouco mais, de nos assentar um tempo na presença de Deus, comer do seu banquete. A comida que o mundo nos oferece é uma comida que pode nos satisfazer momentaneamente. Hoje a nossa distração talvez não seja as propriedades, talvez não seja a casa na praia que você comprou, a terceiro, quarto imóvel que você tem para administrar e você não tem tempo para estar com Deus, mas talvez as nossas distrações hoje sejam as redes sociais. Ai, pastor, olha, eu trabalho, eu tenho filho, eu faço isso, eu faço aquilo, por isso eu não tenho tempo de relacionamento com Deus. Por isso, quando Ele me chama para que eu possa ver a direção na bússola, eu estou distraída, mas nós encontramos tempo para passar, ainda que seja 15 minutos nas redes sociais. Nós encontramos tempo para parar, levantar nossos pés em nosso sofá e assistir séries incríveis, que nos suprem horas e horas e horas, que alimentam a nossa alma horas e horas e horas, mas nós dizemos: Deus, desculpa, eu não tenho tempo para pegar as escrituras sagradas.
Eu não tenho tempo para ler e meditar um pouco. Eu não tenho tempo para orar e dizer, Senhor, olha para mim. Às vezes, até quando eu digo, sim, Senhor, eu vou para esse tempo, eu chego lá e eu demonstro a Deus que o meu olhar é de tanta coisa, menos para Ele. Em Cantares, a palavra do Senhor diz que os nossos olhos, Ele compara os olhos da noiva, dizendo assim, seus olhos são como pomba. É interessante que a pomba, ela não tem um olhar periférico, ela não tem um olhar multifocal, ela não consegue ver várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você está aqui na frente dela, ela está olhando para você, pode passar muitas coisas ao redor dela, ela não vai conseguir perceber. E quando o Senhor está dizendo que os nossos olhos são como pomba, Ele está dizendo, quando você vier a mim, a minha presença, deixe com que seus olhos sejam como de pomba. Deixa com que a sua atenção, as suas afeições, são 15 minutos que você pode dar, 30. Mas quando você for me dar e sentar na minha grande ceia, no meu grande banquete, que os seus olhos sejam só para mim. Que possamos estar na presença de Deus e dizer, Senhor, hoje eu estou aqui, eu estou cansado, eu estou passando esse tempo, é um momento difícil de tempestade, me ajuda. E você pega a palavra e fala, Senhor, que ela se torne rema para mim. Que ela não seja letra, porque os religiosos sabiam, conheciam a Torá, conheciam as Escrituras. Não basta saber versículos de cor, irmãos. Aliás, nem é relevante que saibamos versículos de cor. A nossa memória não tem essa capacidade de decorar. Não é isso que Ele quer que nós façamos. Mas é pegar pequena parte da porção das Escrituras e dizer, com essa bússola na minha mão, uau, esse é o norte. Ah, é, Senhor, então eu vou amar meus inimigos? Eu estou enfrentando uma barra no meu trabalho? Eu estou tendo um enfrentamento com os meus vizinhos, no meu casamento? E eu preciso me levantar e amá-los? Eu ainda não consigo. Mas eu peço, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Eu ainda sou frágil nisso, Deus. O Senhor me conhece. Salmo 139, sonda-me e conhece-me. E vê se há algum caminho mau. Quando o salmista orou isso, ele sabia o que estava orando. Se há algum caminho mau, há alguns caminhos maus. Mas, Senhor, me guia. Me guia pelo caminho eterno. Sabe, irmãos, o relacionamento com o Espírito Santo pela palavra de Deus é o que nos sustenta na nossa vida. Então Ele fará com que no momento difícil nós possamos passar, nos agarrando nas orlas de Jesus. Como aquela mulher no fluxo de sangue, ela falou, se eu apenas tocar, eu sei que dele vai sair virtude. E às vezes nós estamos assim, se eu tocar Jesus, se eu tocar, eu sei que algo vai mudar em mim. Eu sei que algo vai ser diferente. Às vezes, nós precisamos da sabedoria de Deus. Estamos vivendo momentos de paz. Nem sempre é guerra, nem sempre é tribulação, nem sempre o mar está agitado e o navio está chacoalhando. Às vezes é tempo de paz, é tempo de prosperidade, é tempo de trégua. E nós vemos que Davi, que foi aquele homem, no tempo de paz, por não estar sensível à voz de Deus, cometeu os maiores erros da sua vida. Ou seja, aqui ou aqui, bem ou mal, passando pelo vale da sombra da morte, ou passando pelas vitórias nas montanhas, nós precisamos de Deus. Há 1 ano e meio atrás, eu estava enfrentando coisas no meu coração, porque havia um desgaste muito grande, era uma temporada de desgaste. Nós começamos a construção do templo, filho adolescente em casa, e tantas coisas. Então eu sentia que eu estava num momento de pressão. E ainda que eu mantivesse minha vida de oração, dias um pouco melhores, outros dias não tão bem, eu estava ali. Mas chegou um dia que a pressão foi tanta dentro do meu coração, eu estava tão agitada, e eu não poderia falar o que eu estava pensando para ninguém, porque as pessoas iriam se assustar, certamente. Então, eu corri para minha sala,
coloquei as músicas que falavam ao meu coração, me ajoelhei e comecei a chorar diante do Senhor. E comecei a dizer a Ele: Senhor, por que me escolheu? Tinha tantas pessoas mais fortes, mais decididas, mais capacitadas. Por que o Senhor escolheu a mim? Eu já tinha batido essa bola para o Senhor, que não ia dar certo. Mas o Senhor mesmo assim escolheu. E comecei a falar aquilo que eu estava sentindo no meu coração. E eu falei: Senhor, está muito pesado. A cruz está pesada e eu preciso do Senhor agora mesmo. Por favor, Senhor, por favor, Senhor. Retire de mim o fardo, por favor, Senhor. Eu preciso de intervenção, eu preciso de refrigério, eu preciso. E eu estava sozinha naquele lugar, chorando, falando com o Senhor. E sim, falando do trabalho que Ele me chamou a fazer, de liderar a igreja junto com o meu marido, junto com os pastores. Mas era uma estação difícil. E eu lembro que quando eu estava ali, ajoelhada por algum tempo, eu ouvi a voz do Senhor, que não foi um anjo resplandecente que apareceu do meu lado, que não foi uma voz dizendo: Noine, mas a voz dentro, que disse para mim assim: Naine, cuida dela para mim. Cuida dela mais um pouco para mim. Por favor, cuida dela para mim. Eu fico pensando: nossa, o que eu estou pensando? Cuida dela. Eu não tenho filha para cuidar dela. Não tenho ninguém assim, nesse momento que eu preciso cuidar mais especificamente. Eu fiquei: o quê? Cuida dela. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim: Naine, cuida da minha igreja para mim. Cuida dessa parte do corpo para mim. Vai valer a pena. Cuida, filha. Cuida dela para mim. Quando eu comecei a ouvir a voz doce do Espírito Santo. Por isso que ter contato com a palavra de Deus é fundamental no nosso relacionamento com Deus, porque a gente não ouve todo dia, a gente não está nessa conexão assim, céu e terra todos os dias. É quase como arroz e feijão, sabe? A gente tem uma vontade de churrascaria, tem uma vontade de comer aquela carne, mas a gente não come todo dia. Tem que inventar ali para... Então, às vezes, a gente tem que se esforçar. O reino de Deus é tomado à força. Então, nossa constante em Deus é dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou lendo, eu estou me esforçando, tentando extrair as verdades, tentando aplicar as verdades de Deus na minha vida. E eu estou ali. Eu estou ali um dia, eu estou ali um mês, eu estou ali 6 meses, eu estou ali 1 ano, e eu estou ali 30 e poucos anos, e eu estou ali. Mas nesses momentos, quando nós precisamos do Senhor... É tão lindo poder ver a bússola se movendo, nos levando ao nosso propósito. Então, quando a gente lê a Bíblia, uma coisa acontece: a gente não memoriza, às vezes, o que a gente leu, às vezes até esquece, nos próximos 10 minutos. Nossa, o que eu estava lendo mesmo? Mas algo ficou no seu coração, uma semente ficou no coração. Então, quando eu estava nesse momento, tendo essa experiência com o Senhor, eu lembrei, a palavra que vinha assim, Isaías 53, eu fui lá, peguei minha Bíblia rapidamente, quando eu abri, e Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando eu lembrei, quando Jesus colocou meus olhos, quando a bússola me levou nessa direção, eu falei: ah, pobre homem que eu sou. Ah, Senhor, fizeste isso por mim, me salvaste do inferno, me salvaste, Senhor, de tantas coisas, tem conduzido a minha vida. E eu comecei a louvar o Senhor por poder passar pelo sofrimento. Eu cheguei naquele lugar dizendo: Deus, eu não aguento mais sofrimento, eu não quero mais, porque ninguém quer sofrimento. Mas quando a gente está caminhando mais perto, quando a bússola faz parte da nossa vida, então as direções que Ele vai nos dando nos transformam e aliviam as nossas cargas, e aliviam o nosso coração. E essa é a vontade de Deus, mostrar cada passo. Ele não mostra o todo, mas Ele mostra cada passo, como nós somos levados e conduzidos a esse lugar. Então, muitas vezes, como na parábola, nós damos desculpas para não estarmos crescendo, para não orarmos. Gente, a oração e a leitura da palavra é o que nos mantém em segurança.
Eu sei, é uma disciplina espiritual, não é fácil para nenhum de nós, mas precisa ser constante. Ainda que você comece um dia e não leia 4, leia no próximo outra vez, e leia de novo, e se você para 5 e lê outro, e você lê 2 vezes por mês, tente ler 3 no próximo mês, mas continue. Continue até que isso se torne vivo para você. Talvez ainda o conhecimento de Deus está na sua mente. Eu sei, eu creio, mas ele precisa descer, ele precisa vir para o seu interior, ele precisa vir para o seu coração, porque esse é o poder transformador do evangelho que nós pregamos e que nós cremos e do qual nós estamos caminhando, amém? Então foi isso que aconteceu nessa parábola. Então muitas vezes as distrações hoje em dia é o entretenimento. A tecnologia é uma bênção, sim ou não? Uau! Até quando você não sabe o endereço bíblico para alguma coisa, você vai lá, Google, santo Google, né? Você digita e você sabe, rapidamente você se conecta, é uma bênção. Então coisas lícitas, coisas que nos são permitidas, elas não são pecado. Mas às vezes são distrações que nos tiram do nosso propósito, que nos tiram da rota, que nos fazem estar com a bússola na mão, mas não estar preocupado para onde ela está nos guiando. E essas distrações muitas vezes têm nos enfraquecido e nos afastado desse lugar. A bússola, ela tem uma agulha fina, como é a direção de Deus. Lembra Elias? A voz do Senhor não veio no vento, a voz do Senhor não estava no terremoto, a voz do Senhor não estava no fogo. É verdade, às vezes a gente experimenta o fogo de Deus, a glória de Deus, quando nós estamos juntos como labaredas vivas, e nós oramos em línguas, e nós estamos ali. Mas de fato, vamos falar a verdade, no nosso dia a dia, não é todo esse Shumanaia que nem a gente brinca, é a voz do Senhor. E para isso precisa ter sensibilidade. E é tão lindo porque na jornada em Deus, Ele vai se revelando a você. Você vai conhecendo a Deus durante a jornada. A maneira que Ele vai trazendo norte para a nossa vida, nós vamos conhecendo a Deus e amadurecendo na fé. Nós começamos como meninos espirituais, mas nós vamos crescendo, amadurecendo. E a beleza de ser conduzido para o seu norte é experimentar no caminho aquilo que o Senhor tem para nós. É posicionar o nosso coração. E vez ou outra Ele vem e beija seu coração. Ele usa alguém, às vezes alguém que nem é crente, para amar você, para abençoar você, para lembrar que Deus te ama. E Ele usa as pessoas para isso, para te ajudar em oração, para te ajudar a sustentar seu coração em algum momento. Esse ano, no dia do meu aniversário, nós estávamos numa conferência lá em Kansas, na Casa Internacional de Oração. E durante o dia, foi uma sexta-feira, a gente passou o dia no intensivo, na conferência, recebendo, ouvindo as palavras. Tinha uns 200 pastores e líderes brasileiros. E à noite nós tínhamos reunião na igreja, um culto. E ok, nós fizemos tudo aquilo, estávamos ali envolvidos, a gente comemora depois. E aí fomos para a reunião à noite, e quando nós chegamos lá, a igreja estava lotada, eles chamaram os brasileiros para frente, para poder orar, abençoar a nação, declarar a chama da oração sobre a nação brasileira, que Deus está restaurando a sua casa, que será chamada casa de oração, e nós estamos ali. Então, o povo correu para frente, e não deu tempo, a gente estava mais atrás, nós ficamos meio que por último, assim. E nós estamos ali, orando, e eu orando, pela assim, Jesus abençoa a nação, nós cremos, Senhor, faz de novo, e de novo, a gente está ali naquela posição. E de repente eu lembrei que era meu aniversário. Falei, puxa, meu aniversário hoje, Eu estou ali orando, falando, Jesus, hoje é meu aniversário, Obrigada, Senhor, tem sido bom, tem sido fiel, obrigado pela tua fidelidade, obrigado. Eu estava agradecendo a Jesus. E de repente eu escuto a doce voz no meu interior, dizendo assim, Naine, eu te persigo, eu te encontro aonde você for. Sabia que eu te persigo e eu te encontro aonde você for. Eu falei, nossa, como eu sou convencida, eu falando para mim mesma. Eu te persigo, eu te encontro, porque às vezes nós duvidamos do amor de Deus, não é?
A gente duvida que é Deus falando. Como Deus pode falar essas coisas para mim? Meu Deus! Será que Ele me conhece mesmo? E eu estou ali, e eu sei que é Ele falando comigo. Então eu logo paro de resistir, porque eu sempre resisto no começo, e falo, ai meu Deus, e eu começo a chorar. Então o Senhor me lembra da palavra. Eu não sei o endereço, eu não sei onde está, mas a palavra sempre conecta com algo. Eu lembrei daquela palavra que diz, ainda que você suba na mais alta montanha, ali eu estarei. Ainda que você desça no mais profundo vale, eu te encontrarei. E nessa passagem está vindo à minha mente, eu estou recebendo ela, e eu estou ouvindo o Senhor dizendo, Naine, eu te persigo, eu te encontro, eu te persigo, eu te encontro, e eu estou ali em lágrimas. E de repente vem uma intercessora, põe as mãos em mim, e ora por mim, em parte eu entendo, em parte eu recebo, né, porque com o nosso inglês tupiniquim, né, então a gente, amém, né, amen, amen, está ali, né, fazendo o que está entendendo tudo, né. E eu estou ali, ela ora por mim, eu sinto, né, que Deus a usou para isso, e ela volta para o seu lugar. Quando nós estamos quase voltando, ela vem para mim e fala, eu senti do Senhor de te dar esse meu anel, e tirou um anel do dedo, esse anel aqui que eu estou. Ela fala, esse anel, ele é de Israel, e ele tem algumas pedras aqui, que representam o colete sacerdotal, que os homens de Deus colocavam na época do tabernáculo. E eu sinto Deus dizendo que Ele te tem em autoestima, que Ele te ama, que Ele te encontra. Gente, quando ela começa a falar isso, nossa, eu estou em prantos, né? O Márcio está do lado também emocionado, vendo ela falar ali, mas ele está pensando, meu Deus, porque essa menina está, né, tão assim, e eu estou vendo o amor de Deus sendo derramado na minha vida. E eu penso todo o tempo que eu passo, muitas vezes ali, como todos nós passamos, que você pensa, será que Deus está vendo? Será que Ele está ouvindo? Aí a gente se torna aquele homem e aquela mulher de fé de novo. Eu sei que esse é um maná para a minha vida, a palavra de Deus é o que me guia, não são as minhas emoções, não é quem eu sou, é aquilo que Deus diz que eu sou, pela sua palavra. E Deus beija meu coração no dia do meu aniversário. Quando eu conto isso para ela fica cheia do Senhor, porque ela pensa, Deus me usou para tocar a vida de alguém. Então Deus usa as pessoas para nos tocar. É um anel que ela disse para mim, não tem valor nenhum no sentido financeiro, monetário, mas tem um valor, porque foi Deus que a tocou para falar comigo. E às vezes nós desprezamos a voz de Deus porque nós não estamos sensíveis. Nós achamos, é o marido falando, é meu filho falando, é porque o pastor está pregando porque ele tem que pregar, e é a voz de Deus vindo ao nosso encontro. A bússola, Ele nos deu a bússola, você tem a bússola, é a palavra dEle nas suas mãos, não se distraia. Hoje nós vamos participar da ceia, eu quero chamar o Ministério de Louvor, vamos nos colocar em pé.